E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os tipos de que. Nessa aula, os tipos de que, na próxima aula, os tipos de se. Em referência aos tipos de que, cara, isso aqui é mais um resumo de todas as aulas que a gente vinha estudando. A gente vai falar sobre a conjunção integrante, o pronome relativo, a preposição acidental, uma conjunção comparativa, aditiva, todos esses ques reunidos em uma só aula. Isso aqui é por força do hábito, nem deveria ter uma aula sobre os tipos de que. Como isso é assunto recorrente em prova, estou trabalhando aqui com vocês, resumindo todos os casos em que o que aparece. Então fica ligado. Preste atenção, para você que vai fazer um concurso de nível médio ou um concurso de nível superior, que não seja assim tão concorrido, porque o que deixa a prova difícil é a concorrência, não é o nível. Se a gente pensar, nível superior é mais difícil. Não, às vezes o nível superior, por ter menos inscritos, é bem mais fácil e prático do que o nível médio, que costuma ser bastante concorrido. Beleza? Sim? Ótimo. Então, candidato, você está vendo aí na apostila de vocês que eu fiz uma tabela sobre todos os pronomes, todos os ques, todas as classes gramaticais, eu estou reavendo aqui, que o que aparece. Eu fiz o quadro resumo, que eu tenho aí as 11 classificações dos tipos de que. Pronome relativo, integrante, conjunção integrante, preposição acidental, conjunção consecutiva, comparativa, pronome interrogativo e por aí vai. São 11 tipos. Mas eu quero que para você que vai fazer um nível mais... Ai, gente, peraí, não vai rolar esse microfone aqui não. Para você que vai fazer... ficou bem melhor. Um nível mais básico requer que você saiba, pelo menos, você que está com preguiça, pelo menos as 4 primeiras classificações dos tipos de que. Isso aqui é obrigatório que você bata os olhos e reconheça. Os 11 tipos são interessantes? São, mas nem todas as provas cobram esses 11 tipos. Ficam mais nesses 4 principais tipos. Vamos começar com o primeiro aqui, que é o que como pronome relativo. O celular, o qual tocou, acordou a todos. A gente sabe que o que é um pronome relativo, ou seja, uma PR, quando ele dá para trocar pela expressão que, candidato? O qual. Lembrando que o pronome relativo é o único que possui antecedente, o antecedente dele aqui é o celular, e possui também um consequente, que geralmente é o meu verbo. Ou seja, pronome relativo é o único, é bom que você anote isso aí, está escrito aí, mas faz uma anotação com sua letra. É o único que possui antecedente, que possui um elemento de substituição. Fica ligado nisso. Todo pronome relativo também é responsável por iniciar uma oração adjetiva. O celular, o qual tocou, acordou a todos. Aqui eu tenho uma oração principal, na verdade, e aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque está sem vírgula. Se eu tenho um pronome relativo, porque deu para trocar por o qual, inicia uma adjetiva com vírgulas explicativas, sem vírgula restritiva. Lembrando que o pronome relativo é o único que possui antecedente. Helena levou os produtos que usei no rosto, os quais usei no rosto. Deu para trocar por os quais, é um pronome relativo que é responsável por iniciar uma oração subordinada adjetiva, no caso restritiva. Porque não tem vírgula, aqui vai ser a minha oração principal. São todas essas as consequências. O que é o único que possui antecedente. A OCP, o Instituto OCP, adora perguntar, pegar uma conjunção integrante e perguntar qual é o seu antecedente, retoma a palavra tal. O que aqui retoma os produtos, o que aqui retoma o celular, porque possui antecedente. Os outros, não possuem. Veja nesse segundo caso que eu tenho aí no segundo bloco do material de vocês, no segundo item.
É necessário que você retorne para casa. É necessário o qual? Não dá certo. Mas dá certo trocar pela palavra isso. É necessário isso. Se deu para trocar pela palavra isso, o que vai ser uma conjunção integrante e eu vou ter o que aqui, candidato? Uma oração subordinada o que? Substantiva. Deu para trocar por isso, eu tenho uma substantiva. Verbo na terceira do singular, eu tenho uma subjetiva. Você viu isso na aula de orações substantivas, não é verdade? Eu tenho uma conjunção integrante. A OCP vai perguntar, a CESP também. A palavra que possui o antecedente ou retoma o adjetivo necessário? Mentira, porque só quem possui antecedente, pronome relativo. Os professores querem isso. Isso que, gente? Que você refaça a atividade. Querem isso, se deu para trocar por isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Na oração principal, o verbo querer possui sujeito, portanto não é subjetiva. Classificaremos a transitividade do verbo VTD. Se eu tenho um verbo VTD, aqui vai ser uma objetiva direta. O que vai ser uma conjunção integrante, porque ele inicia uma oração substantiva. Ok? Sim, deu para trocar por isso, oração substantiva. Mas antes de você bater o martelo e dizer que realmente é uma substantiva, toda substantiva, toda conjunção integrante deve ser analisada juntamente com as preposições acidentais. O 2 e 3 devem ser analisados juntos. Na tabelinha da apostila de vocês, pode unir. Faz um quadrado aí no 2 e 3, passa um risco aí para que você, antes de bater o martelo e comprovar que realmente é uma conjunção integrante, verifique antes se eu não tenho uma estrutura de uma preposição acidental. Qual é a estrutura da preposição acidental? É o verbo ter ou haver, mais que, mais infinitivo. Vitor, serve somente trocando pelo de? Não. Algumas vezes dá certo, outras não. É bom você decorar a estrutura fixa da preposição acidental. O verbo ter ou haver primeiro, mais que, mais verbo no infinitivo. Acompanha. Há que estudar muito. Por que eu disse que você deve analisar as duas juntinhas? Às vezes dá para trocar pela palavra isso e facilmente confundida com uma conjunção integrante. Há isso. Nessa frase que está na apostila de vocês, ó. Há que estudar muito. Aí você diz, há isso. Tendo a impressão que dá para trocar pela palavra isso. E na verdade dá. Faz sentido. Por isso que as pessoas costumam confundir isso aqui com uma oração substantiva. Não é. Olha, quando eu tenho o verbo ter, mais que, mais verbo no infinitivo, estudar, isso aqui forma uma locução verbal de obrigação, segundo o gramático Evanildo Bechara. Ter ou haver, mais que, mais infinitivo, eu tenho uma locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, esse que vai ser uma preposição acidental. Beleza? Preposição acidental. Aqui eu tenho um período simples, tá? Aqui eu não tenho um período composto como em todos esses casos. Se isso aqui fosse uma substantiva, eu teria um período composto, tá? Só que aqui é uma locução verbal com sentido de apenas um verbo. Tenho que varrer a casa, ter ou haver, mais que, mais verbo no infinitivo. Eu tenho uma estrutura completa aqui de uma preposição acidental. Logo, tenho que varrer é uma locução verbal
formando um período simples ou oração absoluta, porque eu só tenho um verbo, e esse que, por estar no meio dessa locução verbal, será classificado como preposição que, gente? Acidental. Mesmo caso aqui da terceira frase. Ela tinha que rever seus conceitos. Ter ou haver, mais que, mais verbo no infinitivo. Formando uma locução verbal, esse que é uma preposição acidental. Gente, eu estou poupando aqui outros conceitos mais aprofundados, eu estou indo mais rápido aqui, presumindo que você chegou até aqui estudando toda a grade, porque tem gente que já estudou o português há um tempinho e parte logo para os tipos de quê? Não. Para que você chegue até essa aula, você tem um caminho a ser percorrido, não queime etapas. Se o aluno viu do período composto, as coordenadas até as reduzidas, isso aqui vai ser de boa, você vai compreender bem. Pense bem, se você está caindo de paraquedas aqui nos tipos de quê, vê pelo menos o período composto novamente. Tudo bem? Ok. Esses são os 4 principais casos que você, candidato, não deve esquecer, tá bom? Faltou falar das consecutivas. As conjunções consecutivas se associam a outros elementos, as chamadas conjunções correlatas, tal, tamanho, tanto. Estão lembrados das orações adverbiais? Falo sobre isso. Tamanha era sua fome que comeu todos os sanduíches. É por causa da fome que gerou o ato de comer muitos sanduíches. Tamanha era que, tal, tanto e tamanho gera nesse que uma conjunção que, gente, consecutiva. E se eu tenho uma conjunção consecutiva, eu tenho uma oração subordinada adverbial que, gente, consecutiva. Não é verdade? Tal era sua fama que foi chamado para o programa. Ou seja, era por causa de sua fama que foi chamado para o programa. Aqui também é uma conjunção consecutiva. Beleza? Tal, tamanho, tanto. Toma cuidado para não confundir esse item 4 com o 5, que as conjunções comparativas também são feitas por conectores correlatos. A diferença, óbvio, está no sentido. As conjunções consecutivas expressam a ideia de consequência. Fica ligado nisso, beleza? Ótimo. No terceiro caso tem investiu na bolsa de modo que ficou muito feliz. De modo que toda essa locução aqui é uma conjunção. Aqui eu tenho uma locução conjuntiva consecutiva. Veja a ideia de consequência. Investiu na bolsa que gerou o que como consequência? Ter ficado muito rico. Aqui eu posso ter duas interpretações. Eu tenho uma locução conjuntiva em que o que é apenas uma parte dela. Morfologicamente, esse que é uma preposição, porque as locuções conjuntivas começam e terminam com uma preposição. Veja, o de é preposição, o que é preposição. Só que as bancas consideram, veja, isso é realidade numa prova de concurso, consideram o que como um todo. É uma parte por um todo, é uma metonímia aqui. O que representando o todo, e ele pode sim ser considerado uma conjunção que, gente? Consecutiva. Não concordo com isso, mas é uma realidade dentro dos concursos públicos. Então fica ligado, ele é uma parte de uma locução conjuntiva consecutiva. Tudo bem? Gente, falei sobre esses 4 principais casos dos tipos de que. Eles resolvem bastante a questão de prova, mas fica comigo até o final. Conheça os 11 tipos do que? Bora lá! Tópico, conjunção comparativa. E é claro que as conjunções comparativas irão iniciar uma oração subordinada adverbial comparativa. Veja, Rodrigo era mais inteligente
que o irmão. Esse advérbio de intensidade para mais inteligente geralmente acompanha esse conector aí, muitas vezes chamado de conector correlato. Vitor era tão inteligente quanto o irmão. Rodrigo era menos inteligente que o irmão. Veja, esses advérbios de intensidade têm uma forte ligação com esse pronome que, tá bom? Pronome não, perdão. Conjunção comparativa. Conjunção comparativa. Toma cuidado para não confundir com a conjunção consecutiva. Aqui não há ideia de consequência, e sim uma ideia de comparação. Você sabe que as conjunções comparativas iniciam as orações subordinadas adverbiais, o que? Comparativas. Uma dica boa para a banca CESP, e isso serve para qualquer outra banca que adora as conjunções comparativas, é o acréscimo ou a subtração da preposição do antes da palavra que. Por exemplo, Rodrigo era mais inteligente do que o irmão. A presença desse do antes do que é facultativo, esse do é expletivo. Eu tanto posso colocar como retirar. A banca CESP, ela adora as comparativas no acréscimo dessa preposição. Rodrigo era mais inteligente que o irmão. Poderá se colocar a preposição do antes do que, preservando os sentidos originais e a norma culta. Aí o aluno pensa, bom, a questão da preposição é uma questão de regência, se eu colocar vai mudar o sentido? Não muda. Nas comparativas, essa preposição poderá vir ou não, preservando a gramática e o seu sentido. Muito cuidado, coloca aí, gente, nas comparativas, banca CESP, essa observação por demais valiosa. E toma cuidado, você pode até fazer essa outra observação, não confundir com a regência do verbo preferir. Lá no preferir nós temos, Vitor prefere coxinha a salmão. Aí a gente costuma colocar do que salmão. Esse do, lá no verbo preferir, é extremamente tóxico, é totalmente proibido. Nas comparativas é que ele é facultativo. Fica ligado nisso, beleza? Os pronomes interrogativos, eles podem, na verdade, eles fazem uma interrogação, tanto direta como indireta. Note, renunciamos a que? Note que eu tenho aqui uma interrogação, então eu tenho um pronome interrogativo. Note que os pronomes interrogativos que, quando vierem no final da frase ou antes de pontuações, ele vem acentuado, tá? Renunciamos a que é uma pergunta, pronome interrogativo, tá no final da frase, tem o chapeuzinho, o meu circunflexo. Que veio fazer aqui? O que veio fazer aqui? Outro pronome interrogativo, tá bom? Pronome interrogativo. Esse pronome interrogativo, quando tiver valor de quantas, note, aqui eu tenho uma interrogação e aqui eu tenho outra interrogação. É muito fácil confundir isso aqui com um pronome interrogativo, quando na verdade está se tratando de um pronome, o que, gente? Indefinido. Pode olhar, tá no material de vocês. Quando tiver valor de quantas, viu? Quando tiver valor de quantas, esse que será o que, gente? Um pronome indefinido. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no material de vocês. Eu coloquei sim. Coloquei, Maria. Então, pronome definido. Quantos lápis você levou para a escola? Valor de quantos? Pronome o que, gente? Indefinido. Pronome indefinido. Beleza? Sim? Ótimo. Vamos chegar aqui no 7. Isso aqui é campeão de uso. Eu deveria ter colocado isso aqui juntamente naqueles 4 principais. Eu vou fazer a próxima lista no próximo curso como 5 tipos. A partícula expletiva é campeã de usos. Faz a listinha com 5, tá, candidato? Não é só 4, não. A partícula expletiva, também chamada de partícula expletiva de realce,
entra na frase para, dizem, melhorar a sonoridade. Não creio nisso, mas dizem que é, vou aceitar que é. Ela é isso. Bicho, via de regra, a partícula expletiva é uma partícula, como o nome próprio diz, que é totalmente dispensável ao contexto. Só que o problema é que eles se associam a duas outras classes gramaticais, que só fará sentido com a retirada dessas duas classes. A expletiva se associa a pronomes retos e ao verbo ser. Você pode fazer essa listinha aí. Tá no material de vocês, mas faz essa setinha para ficar mais rápido, tá bom? Beleza? Vamos aqui ao nível mais básico. Que solução incrível! Eu poderia dizer apenas solução incrível. Note que quando for possível tirar o que, ele é uma partícula, o que, gente? Expletiva de realce. Ó, essa partícula expletiva só deve ser analisada depois que você queimar as 4 primeiras etapas. Testou relativo, testou integrante, testou acidental, testou consecutiva, é que eu venho para a expletiva. Sabe por quê? Às vezes, numa situação linguística, eu consigo omitir um pronome relativo. Vitor, que estava aqui, viajou. Vitor estava aqui. Eu consigo tirar esse que no pronome relativo. Aí você pode chamar de expletiva. Ah, Vitor, eu não posso retirar? De poder pode, mas ele tem um antecedente. É por isso, candidato, que você vai pensar comigo. Eu só posso analisar a expletiva depois que eu queimar as 4 primeiras etapas. Nem vem começar a analisar com expletiva. Você erra feio, tá? Então, que solução incrível, partícula expletiva de realce, porque ele é totalmente dispensável ao contexto. O professor Carlos Góes, gente, eu penei para achar uma gramática desse professor fantástico. Depois de Napoleão Mendes de Almeida, é o meu preferido. Ah, Vitor, o preferido não é Evanildo Bechara, não? Não. É o Napoleão Mendes de Almeida e o meu segundo amado aqui é o professor Carlos Góes, catedrático da Escola Pedro II, lá do Rio de Janeiro, da antiga, né? Do período clássico dessa escola, né? Que gerou Evanildo Bechara, Napoleão Mendes de Almeida, Carlos Góes e por aí vai, os nossos maiores gramáticos. O professor Carlos Góes é que sabe português. Se eu retirar apenas esse que, note que não faz sentido a retirada somente desse que, não. Eu tenho que retirar, juntamente com esse que, o verbo ser. Portanto, a expressão que é que. O verbo ser aqui é na estrutura é que. Para eu retirar o que, eu também teria que retirar o é. Veja, tirando os dois. O professor Carlos Góes sabe português. Aqui não vai chamar isso aqui de predicativa não, viu? Tirando o é juntamente com o que, eu tenho o que como uma partícula expletiva de realce. Veja, se você começar com a expletiva, você chama isso aqui de uma conjunção integrante, isso aqui de uma oração predicativa. Não queime etapas. A expletiva deve vir depois das 4 primeiras classificações, tá? O verbo, a expletiva associada ao verbo ser na expressão é que. Tu que me fizeste sofrer. Tu me fizeste sofrer. Note que o que associado a pronomes do caso reto. Tu me fizeste sofrer. É totalmente expletivo aqui. Partícula expletiva de realce. Tá bom? Às vezes também a partícula expletiva enfatiza, dá ênfase ou intensifica outro pronome. Sabe que é? Estou meio confuso. Note, gente. Sabe? Estou meio confuso. Associado ao na verdade, toda essa expressão é expletiva.
estou confuso é totalmente independente dessa outra. Isso aqui é totalmente dispensável, não é verdade? Age mais como interjeição, o que é expletivo. O que é que faz aqui? Olha, o é que servindo de intensidade para o que? O que é que faz aqui? O que faz aqui? É totalmente lícito retirar a expressão é que. Então, gente, resumindo a partícula expletiva, eu posso analisar somente depois dos 4 primeiros tipos. Ela se associa ao verbo ser e depois de pronomes do caso reto. É isso. Você não vai ter mais nenhum problema com as expletivas. No 8º caso, eu tenho as conjunções explicativas, tá? Ela vai dar uma ideia de quê? De explicação. Aquela dicotomia que, porque, pois, lá das explicativas que entram nas causais. Note, ande que eu estou atrasado. Aqui não é um verbo no imperativo? A coordenada aqui no caso vai ser o quê? Explicativa. Oração coordenada sindética explicativa. E esse que é uma conjunção coordenada explicativa. Sempre que eu tiver um verbo anterior no imperativo, vai gerar uma coordenada explicativa. A criança está febril, que a testa dela está muito quente. Aqui eu não tenho um verbo no imperativo. Eu vou ter que fazer aquela análise que você aprendeu nas coordenadas de é causa motivo ou é uma evidência. A testa da criança está muito quente? É o que causou ela estar com febre? Não. A causa da febre é o vírus, eu acho que é vírus, né? O vírus da gripe ou vírus de outra coisa. Espero que não seja Covid, né? Então, a testa dela está quente não é o que motiva a febre. A testa dela está quente é uma evidência. Como é uma evidência, eu tenho aqui uma conjunção coordenada explicativa e ela vai gerar uma oração coordenada sindética explicativa. Olha, cara, das conjunções coordenadas, o que pode ser apenas uma conjunção explicativa. Eu vi uma vez em prova o que sendo uma conjunção aditiva. Só que eu nunca vi mais em outra prova, não vi também os gramáticos falando sobre ela, em frases repetitivas, tipo assim, ó, vamos que vamos, vamos que vamos. Se você quiser anotar, você anota aí, vamos que vamos, ela anda que anda, ele ama que ama. Nessas frases com verbos repetidos, esse que aqui pode ser interpretado como uma conjunção que, gente? Aditiva. Aditiva, tem valor de e. Vamos e vamos, ama e ama. Tá? Eu acho isso bastante improvável, mas eu estou acrescentando aqui com a conjunção explicativa o e também como valor de aditiva. Faz essa observação aí no material de vocês, tá bom? Locuções conjuntivas. Isso aqui eu falei lá nas comparativas. Eu estou relembrando aqui para vocês. O que fazendo parte de um conjunto maior, de uma locução maior. Contanto que você estude, saberá identificar as conjunções. Contanto que é uma locução conjuntiva, o que, gente, aqui? Condicional. A banca poderá circular apenas esse que e considerá-la uma conjunção condicional. É uma parte por um todo. Quem vai decidir é como a banca cobra. Ela esteve aqui para que tudo fosse esclarecido. Aqui eu tenho uma locução conjuntiva final e a banca pode considerar apenas o que como uma conjunção final e não a locução completa. Em que pese suas opiniões, em que pese uma locução conjuntiva concessiva, todo mundo sabe, é uma clássica concessiva, em que a banca também poderá considerar apenas o que como parte de um todo. Beleza? Então aí são partes de locuções. No 10º caso, e bem improvável que caia na prova de vocês,
é o que como a função de um substantivo. Geralmente ele alude à classe própria do substantivo ou é sinônimo de um toque, de um mistério. Veja, ela tem um quê, algo de misterioso, um toque de mistério, uma mistura. Ela tem algo, alguma coisa, um quê. Esse é um elemento que define o quê? Indefine, perdão. Ele é um determinante do quê? Geralmente o quê substantivo ele vem depois de um artigo, um numeral, um pronome. Eu vou colocar aqui sinônimo de toque. Note que ele, junto com o pronome interrogativo no final de frases, é o único com acento, tá? Eles dois. E o último caso, bastante improvável, é o que como advérbio de intensidade. Aí ele vai ter valor de quão. Lembra bem aqui, advérbio de intensidade, você troca por quão. Ele intensifica bonita, ó. Que bonita, que linda, até tá na apostila linda, eu botei bonita aqui. Que linda sua atitude. Quão linda sua atitude. Fica feio, né? Mas note que esse que está intensificando o adjetivo bonita. Muito linda sua atitude. Era melhor trocar por muito, né? Muito, vou botar isso aí na apostila. Muito linda sua atitude. Que interessante seu comentário. Muito interessante o seu comentário. Ou seja, aqui eu tenho o que na função de advérbio de intensidade. Beleza? Pessoal, pega os primeiros 4 tipos, mais um que é a partícula expletiva e decora principalmente esses 5 primeiros casos. Já mudei o discurso. E vai resolver essas 10 questões. Você vai fechar. Olha os comentários das questões e boa sorte. Tchau, gente. Até a próxima aula.